Olá, prazer estar aqui participando desse Congresso Floresta Online, dando essa palestra para esse público do setor florestal, essa família florestal que nós temos no Brasil. Meu nome é Sebastião Renato Valverde, eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal, atuo na área de política, legislação e gestão florestal. Atualmente estou como chefe do Departamento de Engenharia Florestal e diretor-geral da Sociedade de Investigações Florestais. O tema que eu vou estar abordando é, passados 10 anos da crise, praticamente, da crise de 2008, a pergunta que não quer calar. Vale a pena plantar floresta? Porque há 10 anos nós afirmamos que plantar floresta era um excelente investimento, um excelente negócio. E hoje, continua este excelente negócio? Haja vista a crise que nós passamos, sobretudo da siderurgia, tá? Enfim, como a siderúrgica é um grande consumidor de carvão, e carvão oriundo de madeira, tá? E tendo essa queda na demanda por carvão, a pergunta fica no ar, ou seja, compensa investir em floresta? Pois bem, sobre isso que nós vamos estar abordando no dia de hoje. A questão é, até o ano de 2008, 2009, nós estávamos num boom crescente de demanda por madeira. Indústria de celulose consumindo bastante madeira, exportando cada vez mais celulose. O carvão, que saiu de um preço histórico de 80, 100 reais, chegou a ultrapassar a barreira dos 200 reais por metro de carvão. O cavaco, que estava iniciando naquele momento a um preço de 45 reais o metro de cavaco, ele foi para mais de 75 reais o metro de cavaco. Então houve uma valorização nos preços de todos os produtos florestais praticamente. Com exceção da madeira serrada, que aí já tem um efeito mais tampão em função do estoque de madeira da floresta tropical, da floresta amazônica. Mas os demais produtos florestais tiveram valorização até o ano de 2009. Tá? Com a crise, não só os outros setores sofreram o impacto da crise internacional, mas, sobretudo, o setor florestal também foi impactado. Dentro desse setor florestal, o que menos sofreu impacto, na verdade, que foi mais beneficiado pela crise internacional, foi o segmento da indústria de celulose. Haja vista que o Brasil não era o grande player até então. O Brasil estava atrás em termos de exportação do Canadá, dos Estados Unidos, aí também junto com a Suécia e a Finlândia. Mas, considerando que os custos de produção de celulose desses países até então ficou acima do preço que acabou caindo no mercado com a crise, a tonelada de celulose caiu para menos de 500 dólares, enquanto que esse é o nível, era até então, custo de produção desses países até então eles tiveram que fechar, tiveram que recuar, só que a China, com a demanda crescente, alguém tinha que abastecer e esse alguém foi o Brasil. Então a crise que abalou quase todo o segmento da indústria florestal, no caso da indústria de celulose, ela acabou sendo benéfica, abriu outros mercados em que o Brasil pôde conquistar e aí sim, de lá para cá, a produção e exportação de celulose brasileira tem aumentado significativamente, e a tendência é continuar aumentando. Mas, infelizmente, o segundo grande consumidor de madeira, que são as indústrias siderúrgicas a carvão vegetal, essas sofreram muito com a crise internacional. Então, o aço, que chegou também a mais de $1.000, o ferro gusa, que ultrapassou a barreira lá dos 500 dólares, ele caiu, chegou a patamar de 200 dólares, não pagando nem os custos de produção. E aí, obviamente, as indústrias siderúrgicas reduziram bastante, muitas fecharam, A gente vê um sinal de recuperação dos últimos 2, 3 anos, sobretudo com exportação, e recentemente o preço do gusa ultrapassou a barreira dos 300 dólares. Já estamos vendo, então, uma reação no mercado de carvão vegetal. Tá? Mas passamos aí, no mínimo, uns 6 anos sofrendo essa crise. Então, muitos que plantaram floresta em 2007, 2008, numa rotação de 7 anos, quando deu
né, 2014, 2015, essa floresta estava em ponto de corte, porém não tinha para quem vender, né, e quando tinha, o preço estava muito aquém do que o custo de produção. Então, aqueles que estavam numa situação mais complicada por ter feito financiamento bancário, se viram numa condição de ter que vender, né? Se tiveram sorte de vender quando o mercado estava comprando, tudo bem, né? Mas alguns nem mesmo com o preço mais baixo não estava tendo para quem ofertar, tá? E aí quem não fez nenhum financiamento bancário, não estava, né, com aperto financeiro, esse se segurou essa floresta, hoje já tem um cenário favorável, tá? Então hoje, né, com o surgimento, com a oportunidade, com o crescimento, né, no preço do carvão e o reaparecimento da demanda, sobretudo para exportação de ferro-gusa, já mostra, né, efeitos no preço. Ou seja, nós saímos, durante muito tempo, patinamos com preço em torno de 120, no máximo 130 reais. O metro de carvão colocado nas usinas siderúrgicas, nós já estamos recebendo propostas de empresas pagando R$ 145 reais o metro de carvão. E com isso já torna viável para os produtores, né, começar a produzir carvão vegetal e fornecer, abastecer as siderúrgicas. Infelizmente, o que aconteceu é o seguinte, é que muitos produtores que plantaram floresta para vender para a siderúrgica não tiveram como vender, como produzir carvão, e aí as indústrias de celulose, em franco crescimento, começou a comprar madeira de longas distâncias, né? Então nós estamos vendo veículos transportando madeira para a indústria de celulose a mais de 500 km, quando o ideal não ultrapassasse 100 km. Então, como as indústrias de celulose cresceram a um ritmo mais acelerado do que o que se cresce a floresta, elas começaram a comprar estoque florestal que até então deveria ser destinado para o carvão, né? Por exemplo, indústria do Espírito Santo, indústria do sul da Bahia, começaram a comprar madeira do estado de Minas Gerais, de florestas que foram até então direcionadas para fazer carvão. Mas como a indústria do carvão estava em crise, essas indústrias celulosas começaram a transportar a distâncias superiores a 500 km, mas pelo menos dando vazão para aqueles produtores, né, que não tinham para quem vender. Só que, com essas compras, o estoque florestal diminuiu, né? Então nós estamos vendo, né, um período aí de quase 10 anos em que o estoque florestal vem reduzindo e nenhum produtor investindo, plantando, né? E o que a gente percebe, em breve, um colapso, né? Em breve, um colapso entre a demanda por madeira e a oferta dessa madeira. Obviamente, tudo leva a crer que isso vai repercutir no preço dessa madeira, né? Se o Gusa tiver um nível de preço com margem para assumir um preço melhor pelo carvão, tudo bem. Ou seja, se o preço do Gusa no mercado internacional tiver favorável para que se repasse, né, esse valor ao preço do carvão, aumentando o preço do carvão, vai estar sanado esse problema. Agora, se não, né, infelizmente a gente vai continuar com uma certa oferta. Mas tudo leva a crer que a tendência de aumento no preço do carvão está se mostrando favorável, né? Já estamos a 145 e acredito que até o final do ano ultrapasse a barreira dos 150. E aí, né, como parte desse estoque florestal foi direcionado para a celulose, é bem provável de não ter floresta suficiente para atender a todo o parque siderúrgico, a carvão vegetal, a toda demanda por parte das indústrias de celulose e a demanda por madeira para tratamento, madeira para painéis, madeira para energia, seja na forma de lenha, seja na forma de cavaco, porque essas demandas aumentaram muito. Então nós estamos vendo um aumento na demanda, não só mais por celulose e carvão, mas também por outros destinos que até então não existiam, né? Hoje nós já temos indústrias, né, de transformação que até então consumiam derivados de petróleo para energia termoelétrica e agora estão consumindo madeira na forma de lenha, mas principalmente na forma de cavaco. Então, o que a gente percebe? Um aumento significativo na demanda por madeira, nesse segundo semestre, sobretudo, mas uma oferta estagnada, né? E isso vai refletir nesse colapso que a gente espera um aumento nos preços. Então, a pergunta é,
Passados 10 anos, vale a pena investir no negócio florestal? Sim, aí que entra a nossa questão, né? Há 10 anos atrás, nós garantimos que investir em floresta era um bom negócio. Ao longo desses 10 anos, tivemos essa crise significativa na siderúrgica, né? E a siderurgia é o segmento que mais possibilita a formação de um mercado sob competição perfeita. Por quê? Porque as siderúrgicas elas não são verticalizadas, ao contrário das indústrias celulosas. E por elas não serem verticalizadas, elas compram no mercado. E elas comprando no mercado, elas estimulam, né, criam essa engrenagem do mercado sob competição perfeita, onde, né, os vão comportar, né, de acordo com a relação demanda e oferta. Então as siderúrgicas são fundamentais. A partir do momento que elas, né, tiveram uma redução, o produtor ficou refém das grandes indústrias verticalizadas. Mas agora, com o retorno delas, e a partir do momento que o estoque florestal tem reduzido, é bem provável que o preço venha a subir. Então, assim, vale a pena investir em floresta? Aí a questão depende, como sempre dependeu. Se estão numa região que tem mercado, e esse mercado é diversificado, não resta dúvida, né? É um bom negócio. E se nós estamos em regiões que não tem outra alternativa, sobretudo regiões montanhosas, né, em que a produção de grãos não se compete mais com regiões planas, talvez a alternativa derradeira seja investir em floresta. O que agora nós temos que tomar cuidado é que modalidade de investimento, que regime de manejo nós vamos adotar. Se nós vamos plantar floresta para corte raso, para atender uma única indústria, né? Por exemplo, quem investiu em floresta para produzir carvão e a crise abateu a indústria siderúrgica, esse ficou refém. Então, daqui para frente não vou plantar floresta para um destino único, eu vou plantar floresta como investimento para o mercado. E aí, de acordo com a realidade do mercado no futuro, eu vou adotar um regime de manejo. Se no futuro, né, a indústria siderúrgica estiver no auge, né, como a gente espera, sim, tudo bem, aí eu vou cortar a floresta e vou fazer carvão. Mas se não tiver, eu tenho que adotar um regime de manejo, tá, que eu consiga sobreviver a essa situação. Então, investir em floresta é um bom negócio, desde que seja bem planejado, evite-se, né, a dependência de financiamentos bancários que possa comprometer e impor uma venda do ativo florestal numa situação vulnerável de mercado. Essas questões nós temos que estar sempre atentos, né? E, sempre que possível, né, atento ao mercado, dentro de um bom planejamento, fazer as mudanças no curso de ação que forem necessárias. Se eu investir em floresta para um determinado fim, e esse fim, no meio do caminho, ele está sofrendo por uma crise no mercado, eu tenho que direcionar meu manejo para outra realidade. Então, acima de tudo, investir em floresta não é tão exigente em clima e fertilidade do solo, mas a exigência da existência do mercado é fundamental. Tá? Esse é o primeiro ponto. Existindo o mercado, aí sim, definir que tipo de manejo e como vai conduzir essa floresta para que eu não fique, né, refém de uma situação que no futuro o investimento possa, né, ser prejudicado e ter uma certa frustração com esse tipo de investimento. Tá? Mas não tenha dúvida que para muitas regiões, tá, ainda a atividade derradeira é a atividade florestal. O que tem que entender é a forma de manejo, é a forma de condução e acompanhar dentro de um planejamento o comportamento do mercado para que, né, não tome uma medida equivocada. Bom, então assim, passados aí os 10 anos, né, que nós afirmamos que investir em floresta era um bom negócio, fica a questão, né, continua sendo um bom negócio? Então essa análise ela tem que ser regionalizada. Tá? Nós temos regiões que investir em floresta continua se comprometido, mas outras, né, ela continua sendo um bom negócio e em determinadas regiões, tá, o potencial de crescimento está sendo demonstrado. Né? Então, assim, a partir do momento que a crise siderúrgica, né, abateu o mercado de madeira, obviamente que os agentes da área florestal, né, não só pesquisadores, mas também produtores e investidores, foram prospectar oportunidades neste mercado. E um mercado que tem sobressaído bastante é o mercado de energia, né? Tanto térmica quanto elétrica. E aí nós temos que ver em que regiões nós estamos. Então, em Minas Gerais, como o maior consumidor de madeira era
a indústria siderúrgica, né, e isso, como ela abateu, esse mercado ficou comprometido. Tá? Mas outras regiões, por exemplo, no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, com o crescimento, né, da indústria de celulose, é uma região onde nós temos os melhores preços da madeira. Né? Os fomentados nessa região recebem mais que o dobro pelo preço da madeira que recebem os produtores das demais regiões. Então, nessa região especificamente, né, investir em floresta continua sendo um bom negócio e, pelo que a gente entende, que a indústria celulose tem uma vida útil muito longa, do mercado, né, muito sustentável e de longo prazo, investir em floresta vai continuar sendo um bom negócio, haja vista a quantidade de madeira demandada para cada siderúrgica, numa região, cada indústria celulose, numa região que temos uma das 3 maiores indústrias celulose do Brasil. Né? Em outras regiões, nós estamos acreditando no potencial da florestal para essa geração de energia elétrica. Tá? Então, você pega a região do Mato Grosso do Sul, que tem projetos de termoelétricas aprovados no leilão, as indústrias, as agroindústrias, indústrias de bebidas que consomem uma quantidade significativa de vapor e de energia elétrica, estão partindo, né, para o uso do cavaco para geração de energia, né, em substituição aos derivados do petróleo. Né, haja visto que o custo desses derivados é mais alto e a poluição, né, deles é maior também. Então, essas indústrias estão buscando essas fontes alternativas e a principal delas é a energia de biomassa. O fato de termos, né, passarmos aí por um período de 5 anos, uma seca, né, um déficit hídrico muito significativo, e refletindo isso no preço do megawatt, né, no megawatt-hora da energia elétrica, tá, o governo tem adotado, tem despachado cada vez mais as usinas termoelétricas, quase todas elas derivadas de petróleo, que têm um custo muito alto e além do impacto ambiental delas. E aí surge a oportunidade das usinas termoelétricas também a biomassa. Então essas são as oportunidades que a gente vai estar vendo, né, já percebe isso no estado do Mato Grosso do Sul, as agroindústrias no estado do Mato Grosso, no estado da Bahia também, né, os estados do Centro-Oeste estão sendo favorecidos pelas agroindústrias. Né? Aqui em Minas, já percebemos vários laticínios convertendo, né, caldeiras a derivados de petróleo por biomassa, não só para geração de energia térmica, vapor, mas também, né, por meio de cogeração, energia termoelétrica, e alguns projetos que estão para serem concretizados. Né? Existe um projeto de pellet no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Já tem acordos firmados com consumidores de pellets na Europa, né? E isso vai também estimular, vai aumentar a demanda por madeira, né? Sobretudo nessa região mais do extremo sul. Esse projeto sendo consolidado no Rio Grande do Sul, tá? Existe também, né, a perspectiva, intenções de construir projetos dessa natureza no estado de Minas Gerais, né? E aí aumentando a demanda por essa floresta que ficou durante muito tempo sem destinação. Então, assim, algumas regiões que, né, não tem mercado, mas que tiver perspectiva de consolidar mercado, acredita-se que o negócio florestal continuará sendo viável. Infelizmente, outros estados, essa perspectiva já não são mais tão favoráveis. Né? Nós vemos o estado do Piauí e estado do Tocantins, né, em que fizeram investimento em floresta, mas até hoje não se conseguiu atrair nenhum investimento industrial que pudesse dar cabo, né, dessa floresta. Tá? Nesse caso, a minha sugestão é que as autoridades, o governo, em conjunto com os investidores, com os produtores, né, procurem, né, atrair projetos de termoelétricas, porque, na verdade, o Brasil já não tem mais condições de fornecer toda a energia elétrica por meio das hidrelétricas, e aí a alternativa mais em conta e que é de energia de base, ou seja, não sofre influências, né, de chuva ou de vento e de sol, diferente da eólica e da solar, né, é a energia termoelétrica, a biomassa florestal. Então, já que existem maciços florestais no Piauí e no Tocantins, tá, a sugestão é atrair usinas termoelétricas para essa região e colocar nas linhas de transmissão aí existentes. Tá? Do contrário,
nas perspectivas do ressurgimento da indústria siderúrgica carvão vegetal, isso vai realmente criar uma condição favorável, não só para o estado de Minas Gerais, né? A partir do momento que o carvão vegetal você consegue agregar um valor e essa agregação permite que você transporte o carvão a distâncias acima de 500 km, 700 km, vai depender do preço, também, né, as indústrias siderúrgicas do estado de Minas Gerais poderá possibilitar, né, que os investimentos florestais nos estados limítrofes possam ser, né, direcionados para a carbonização e aí sim abastecer. Até porque o estoque florestal de Minas Gerais foi significativamente reduzido, né? Madeira que era para carvão foi para celulose, e com isso em Minas vai depender, né, para atender esse crescimento da demanda da siderúrgica de carvão oriundo dos estados limítrofes, né? Tal qual ocorreu quando, né, o carvão ultrapassou a barreira dos R$200, Minas teve que consumir carvão de diversos outros estados, né, até estados muito mais longe, né, até do Pará, do Amazonas, chegou a vir carvão para Minas Gerais, né? Para isso o preço compensava. Agora, a gente acredita numa perspectiva melhor de preço, mas não nesse nível tão alto que possa possibilitar aí transporte acima de talvez 1.000 km, né? Mas com certeza o carvão agrega valor, dá uma margem maior aí no raio de transporte. Então é nisso que nós estamos acreditando, né? O mercado já está sinalizando, já percebe isso, né? Já também temos grupos, né, interessados em exportar madeira para os países asiáticos, né? Então aí já começa a ter até uma certa preocupação, pois se o estoque florestal que está aí está sendo reduzido e não está acontecendo novos plantios, né, a entrada de empresas, de consumidores externos, para que nós possamos exportar madeira para os países asiáticos, isso pode comprometer ainda mais o abastecimento nos próximos anos. Ou seja, o risco de um colapso, o risco de um apagão florestal, né, ele não pode ser descartado se, né, essas exportações vierem a ocorrer. Não que estejamos querendo combater essas exportações, nós temos que criar demanda, mas tem que ser feito um planejamento, porque se essas exportações consolidarem, né, o que tem de madeira aqui não vai ser suficiente para atender todo o parque industrial florestal do Brasil. São essas as considerações que nós temos, né? Estamos aqui à disposição, né? Nosso telefone, nosso e-mail, né, está à disposição de vocês para que vocês possam, né, tirar dúvidas, tá? Existe essa complexidade do mercado, né, mas o Brasil tem muito potencial para crescer, né? Ainda temos muitas terras ociosas, né, sobretudo as regiões montanhosas, que têm aptidão para investimento florestal e estão próximas do mercado consumidor, né? Então só iremos investir em floresta, obviamente, se o preço for atrativo. Do contrário, não. E a expectativa de preços atrativos, elas já começam a ser demonstrada com essa recuperação da siderúrgica, com esse aumento da demanda de madeira para geração de energia térmica e elétrica e essa possibilidade de exportação de madeira para os países asiáticos. Bom, então essa é a questão, ou seja, investimento em floresta continua sendo um bom negócio, porém, né, com certas cautelas que tem que ser adotada na hora do investimento, né, para acompanhar o mercado e ver qual é a mudança do custo de ação que tem que ser adotado para que o produtor, o investidor, não fique comprometido, né, com os dissabores, né, futuros deste mercado florestal que acabamos de passar. Mas as perspectivas são favoráveis, né? Temos visto, né, o crescimento das termoelétricas no Brasil, né? Ou seja, as hidrelétricas, as represas hidrelétricas com nível do reservatório baixando, o governo tem acionado cada vez mais usinas termoelétricas. E aí que entra o potencial florestal. Essas usinas termoelétricas que estão sendo despachadas hoje são movidas, sobretudo, a óleo de petróleo, né, gás natural e óleo diesel, né? Esses combustíveis, comparado com a biomassa florestal, eles produzem um megawatt muito superior, né? O megawatt produzido com óleo bruto de petróleo ele chega a ultrapassar a barreira dos R$600 o megawatt.
contra um megawatt produzido com biomassa em torno de R$ 300 reais. Então o governo está sendo despertado para essa situação, para essa possibilidade, esse potencial da biomassa florestal na geração de energia elétrica, né, e tem favorecido leilões, né, com preço teto, né, mais alto para poder, né, dar essa oportunidade para as termoelétricas. A questão das termoelétricas biomassa florestal, o que dificultava, né, a fidelidade dos produtores era que cada termoelétrica que é implantada, né, que tem um projeto elaborado, tem que haver dentro desse projeto um contrato entre a usina e os fornecedores de madeira. O problema era, os fornecedores assinavam o contrato, porém, enquanto a usina não era despachada, ela não era ligada para gerar energia, esses produtores ficavam sem receber o recurso, né? Sem receber um montante financeiro para que ele pudesse continuar mantendo a floresta em pé. No novo leilão foi acertado e o governo aceitou essa proposta de que aumenta o preço teto e parte desse recurso seja direcionado para o produtor florestal receber um montante financeiro, de modo que ele continue mantendo a floresta em pé, mas recebendo por essa manutenção, recebendo por não estar vendendo madeira, né? Com isso, garante-se a fidelidade, garantindo-se fidelidade, garante a segurança energética. E aí, né, maior motivação que o governo tem para essas termoelétricas biomassa. E como as termoelétricas podem ser implantadas em qualquer estado que tenha floresta ou que tenha potencial florestal, né, e pelo fato de produzir um megawatt mais barato, as perspectivas, né, as oportunidades que vão surgir serão mais significativas, serão favoráveis para o produtor florestal. Tá? Então nessa modalidade de energia termoelétrica, seja via geração, mas principalmente via cogeração, é que nós estamos acreditando que vai haver uma demanda muito significativa de madeira, de floresta, né, madeira de reflorestamento no Brasil. Tá? Já se concretiza em várias indústrias e agora as usinas termoelétricas, no próximo leilão, já no final deste ano, né, já vai estar embutido esta modalidade para os projetos termoelétricos a biomassa florestal. Né? Então, assim, que fique claro, investir em floresta continua sendo um negócio, né? Passou por uma crise, tá? Essa crise veio para nos ensinar, né, que a necessidade de acompanhamento de um projeto, do planejamento, da mudança de curso, até de mudança de regime de produção é fundamental, né? Ou seja, não pode ficar refém de um único mercado. Tem que prospectar mercado, tem que diversificar, tem que criar novos mercados, né? E aí estamos acreditando muito no mercado de construção com madeira, né? O Brasil precisa urgentemente abrir esse mercado de construção de casa com madeira de reflorestamento, temos potencial para isso, né? Gerando aí novas demandas. Então, o investimento florestal, ele não exige, ele não permite essa comodidade, tá? Tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado, quais as perspectivas de mudança no mercado, para que eu mude esse curso, né, e adote regimes diferentes. Tá? Porque demanda por madeira ela existe, né? Em alguns lugares com escala muito grande, tipo indústria de celulose e siderurgia, em outras escalas menores, moirões de cerca, construções rurais, construções em breve de casas e também geração de energia via cogeração. E a partir do momento que as usinas termoelétricas também forem implantadas, nós teremos um outro segmento consumindo madeira em grande escala, tal qual consomem as indústria de celulose e as usinas siderúrgicas, né? E aí sim é bem provável que o preço da madeira venha, né, para um patamar extremamente atrativo e os produtores voltem a investir em floresta, né, de uma forma motivada, mas cuidadosa para que, né, sempre fique atento para onde direcionar essa madeira, que tipo de intervenção ele vai fazer para poder, né, ter sucesso no seu investimento. Tá? Então a gente agradece essa oportunidade, né,
temos aí os nossos contatos, né, para quem quiser tirar alguma dúvida, e é sempre um prazer para todos nós tirarmos essa dúvida, né, estar participando desse debate sobre a economia, né, e o mercado de madeira no Brasil. Bom, então eu gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade e deixar os nossos contatos, né? O meu e-mail é valverde@ufv.br. Os telefones de contato são 031 3899 2466 ou 3899 2476, né? Estaremos aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado.